Perguntas sobre nossa conversa de hoje de manhã? Perguntas sobre fatores aleatórios, efeitos mistos, correlação intraclasse. Eu fiquei pensando, o Diga. que faria mais sentido, então, é que o nosso... Como é que é o nome daquela letrinha? O Rô? O, ele é bom, então, quando ele é mais perto do zero, né? A lógica inverte, percebe? Quando você usa o R quadrado para medir a proporção de variações explicadas dos preditores, normalmente a gente quer explicar mais, né? Então você quer um valor mais alto. Agora, se o ρ for um valor muito alto, significa o quê? A A autocorrelação é pseudo... forte, a pseudo-replicação é forte, então a quantidade efetiva de informação na sua amostra é baixa. Então a lógica é o contrário. Percebe a mesma ideia, exatamente o mesmo conceito, usando para medir exatamente a mesma coisa. Porém, com significados opostos para a gente. Né? É exatamente isso. Tá? Mais perguntas? Mais alguém? Dúvidas, questões, comentários, observações? Todo mundo confortável com isso? Então, agora, quando eu falo para você modelo linear de efeitos mistos, aí todo mundo entende o que significa os efeitos mistos, correto? Explica para a gente, então, o que significa, em palavras. Pan, tela azul. Então, vocês não falaram que estavam confortáveis? Então, fala aí para a gente. Você considera no seu modelo os fatores fixos, são os preditores e os aleatórios. Perfeito. E o que é, então, o fator aleatório? Vai lembrando e vai falando. Vai lembrando e vai falando. É uma autocorrelação entre as tuas unidades amostrais. O fator aleatório é uma variável, correto? Que nos informa como suas unidades amostrais estão agrupadas no seu delineamento. Aí, para que serve isso? Porque isso serve para medir o grau de autocorrelação ou pseudo-replicação entre as suas unidades amostrais, em particular, entre as unidades do mesmo grupo, né? Então, normalmente, ou são grupos no espaço, ou são agrupamentos no tempo, né? Se você estiver usando medidas repetidas de alguma coisa, ou são grupamentos por parentesco, né? São as três situações mais comuns. Se a sua unidade amostral for espécie, por exemplo, é filogenia. Se forem indivíduos, aí pode ser genealogia, né? Se eles estiverem organizados em famílias, por exemplo, muito fortemente estruturadas, né? Aí isso também pode induzir autocorrelação, tá? Então é simplesmente isso. A variável categórica que você usa para descontar o efeito da autocorrelação. Beleza? Então agora vamos ver exemplos do mundo real para a gente entender melhor na prática como a gente usa, como interpreta os resultados de um GLM. Então lembra, né, que se você tiver assumindo distribuição normal para os resíduos, aí tradicionalmente as pessoas falam modelo linear de efeitos mistos ou modelo linear misto. Ou na literatura mais antiga, as pessoas também, já falei esse nome, né? As pessoas chamavam isso também por outro nome, a nova de medidas repetidas. Lembra disso? O que é a nova de medidas repetidas? É exatamente a mesma coisa, tá? É um modelo linear com fator aleatório, em particular com intercepto aleatório. Mas aí, como lembra que tinha esses nomes tradicionais que as pessoas gostavam de usar historicamente, as pessoas falavam muito isso, a nova de medidas repetidas. Mas agora
no nosso linguajar você entende que é a mesma coisa, tá? Então, se você assumir outra distribuição para os resíduos, aí agora você já sabe que, então é um GLMM, é um modelo linear misto generalizado. Então, tudo que você aprendeu sobre GLMs continua funcionando agora, tá? Então, tem a distribuição, tem a função de ligação, né? E a interpretação é exatamente a mesma. Então, agora vamos ver um exemplo do mundo real. Então, tem uma relação que é comumente investigada por quem estuda fisiologia, que é a relação entre tamanho corporal e temperatura. Então, em geral, quando você pega um organismo ectotérmico, por exemplo, pode ser um inseto, um invertebrado, ou pode ser um sapinho, ou mesmo pode ser plantas, tá? Ou qualquer organismo ectotérmico, e você bota ele para crescer em temperaturas mais elevadas, o que que acontece com o tamanho dele? Diminui. Já ouviram falar disso? Quando você expõe um organismo ectotérmico ao aquecimento durante o seu desenvolvimento, em geral, ele cresce menos, vai ficar menor. Então, isso é bem observado em estudos feitos no laboratório, tá? Então, tem evidência de trocentos organismos diferentes, peixes também, por exemplo, acontece a mesma coisa. Então, essa é uma resposta plástica, uma forma de plasticidade fenotípica, né? O que é plasticidade fenotípica? Você pega um organismo, expõe ele a um ambiente diferente e ele manifesta suas características de forma diferente, tá? Então, aqui nessa figura você tem um exemplo real, esse trabalho aqui feito com moscas Drosophila, todo mundo conhece Drosophila, né? Um gênero de mosca muito comum, utilizado para estudos na biologia. Então, eles foram lá, né? Lá nos Estados Unidos, aí eles foram em vários locais e coletaram moscas, indivíduos, em diferentes períodos do ano. Aí lembra que é região temperada, o clima é bastante sazonal, você tem verão e invernos bem marcados, então tem uma grande variação de temperatura ao longo do ano, correto? Então, aqui no eixo vertical você tem o comprimento da asa da mosca, e aqui no eixo horizontal você tem a temperatura média diária de quando a mosca foi coletada. Cada pontinho desse aqui representa um local onde moscas foram coletadas. Então, um pontinho representa a média, e cada média é a média de vários indivíduos. Então, foi no lugar lá, em um dado período, um dado mês do ano, coleta várias moscas, mede cada uma delas. Em média, qual é o tamanho delas? É tanto. Vai em outro lugar lá, coleta várias moscas, em outro período do ano. Em média, qual é o tamanho das moscas? É tanto. E eles coletaram um monte de mosca em vários meses diferentes, tá? Aí, tem duas localidades, tá vendo? Duas cidades, Salem e Bellingham, que são representadas por símbolos diferentes, e o sexo das moscas também é representado por símbolos diferentes, tá? Então, esse simbolinho aqui representa indivíduos fêmeas, e esse simbolinho aqui representa indivíduos machos, tá? Então, nota o que acontece em geral, hein, tá? Esquece a legenda, olha em geral, o padrão geral. À medida que a temperatura aumenta em um dado período do ano, o que acontece com o tamanho das moscas? Diminui. Todo mundo percebe que ele tende a ser menor? Então, você vai lá no verão, por exemplo, que é mais quente, coleta as moscas, elas são menores. Aí você coleta as mesmas moscas no inverno, aí elas são maiores. Por quê? Por que isso acontece? Bom, tem algumas hipóteses para explicar isso. A gente não sabe exatamente por quê, mas a hipótese mais aceita atualmente é que essa resposta plástica é uma forma de modo de economia de energia. Porque lembra o que acontece quando você aumenta a temperatura? Um organismo ectotérmico que não regula a temperatura do corpo. Então, se você aumenta a temperatura do ambiente, o que acontece com a temperatura do bicho? Biólogos, o que acontece? Aumenta também, né? Quando você aumenta a temperatura do corpo, o que acontece com as reações metabólicas no seu corpo? Todas são aceleradas, correto? O metabolismo acelera. Então, você começa a gastar mais energia para a mesma unidade de tempo. Gasta energia mais rápido. Então,
Uma possível explicação para isso aí é que isso é uma resposta adaptativa em organismos ectotérmicos. Quando está muito quente durante o desenvolvimento, ele cresce menos porque ele gasta menos energia. Aí quando está mais frio, aí ele cresce mais, porque aí ele consegue manter o balanço metabólico dele, sem correr o risco de não ter energia suficiente para manter o metabolismo. Então você pode pensar como se fosse uma forma de modo econômico. Tá? Tem o seu computador, seu celular, quando a bateria está fraca, ele entra no modo econômico. Então você pode pensar como tipo isso. Tá? Mas de onde vem a evidência para essa relação aí? Então, quando você olha o mapa e você vê onde os estudos sobre essa relação foram feitos, cada pontinho nesse mapa representa um estudo que investigou uma população de uma espécie. De onde vêm os dados? Percebe algum padrão geográfico nesse mapa? Lugares um pouco mais frios? Você tem um monte de pontos concentrados basicamente na Europa, tá vendo aqui, ó? Na América do Norte, tá vendo? No sul da América do Sul, no sudeste da Ásia, e você tem poucos pontos nos trópicos, tá vendo? Essas duas linhas vermelhas aqui é a região tropical. Você tem um monte de pontos em regiões temperadas e poucos pontos em regiões tropicais. Então, uma pergunta relevante aí para os biólogos que investigam isso é: essa relação, será que ela ocorre nos trópicos também? Será que num ambiente quente faz sentido para um organismo ectotérmico responder através do seu tamanho a mudanças de temperatura ao longo do ano? Vocês acham que faz sentido ou não? Acho que não, Por que não? porque a variação de temperatura aqui é completamente diferente, mesmo dentro da nossa região tropical, né? A variação de temperatura é bem Tipo, menor, né? porque ali no sul do Brasil ainda tem as estações bem definidas, né? Aham. Em outros locais não. Provavelmente esse é o motivo pelos quais quase ninguém estudou isso nos trópicos. Que as pessoas assumem, né? A variação de temperatura é muito menor, então isso não deve ser importante, correto? Então a gente queria saber se realmente não era muito importante. Então você tem uma cidade que fica bem no meio, no coração da Amazônia, chamada Manaus, correto? Que é a maior cidade da Amazônia atualmente. E aí lá em Manaus tem uma grande extensão de floresta que fica bem no meio da cidade, que é o campus da Universidade Federal do Amazonas, que vocês estão vendo nessa fotografia. Aí, lá no campus, você tem a imagem de satélite aqui, ó, do lado direito, onde você pode ver. Então, nós queríamos saber, será que isso também está acontecendo com pequenos bichinhos que vivem na floresta, que são ectotérmicos, dentro de uma floresta tropical, que estão protegidos das oscilações térmicas ao longo do ano? O quão relevante essa resposta à variação de temperatura é importante, né? Quanto isso é relevante para isso? Então, os pesquisadores foram lá no fragmento florestal aqui, ó, da UFAM, tá? Aqui você tem escala de 1 quilômetro, tá vendo? E aí foram em diferentes pontos lá dentro do fragmento. Aí você tem locais situados em platôs e você tem locais situados em baixios. Os pontos verdes são platôs, que vocês já sabem o que é, né? São as terras mais altas. E os pontos azuis são baixios. Em cada um desses pontinhos, eles coletaram um tipo de invertebrado que é muito comum nos solos das florestas da Amazônia, que é esse bichinho aqui, ó. Rostrosetes ovulum. Sabe o que é isso? Alguém reconhece que bicho, que tipo de bicho é esse? É um ácaro. É um ácaro, parente das aranhas, dos escorpiões, dos carrapatos, tá? Aquele que você vai lá no mato, né? Aí ele gruda na sua perna e fica te mordendo. Aí você acha um saco, porque fica todo lascado, né? Cheio de picadinhas vermelhas. Mas ele não faz isso, tá? Ele faz parte de um grupo de ácaros de vida livre do solo, que são chamados ácaros oribatidas. Eles se alimentam de folhas mortas, tá? Eles são detritívoros, não são parasitas. Então, tem essa espécie particular de ácaro, que é uma das espécies mais comuns de ácaro que ocorrem em solos da Amazônia. Então, ele é muito fácil de coletar, qualquer lugar que você vai tem um monte, então é útil para esse tipo de estudo. Então, aí vocês vão receber uma tabela de dados. Aí vocês têm tabelas de dados de 116 indivíduos coletados por toda essa paisagem,
em 17 pontos de coletas que você está vendo nesse mapa. Em cada local, vários indivíduos foram coletados e o tamanho deles foi medido e a temperatura no período em que ele foi coletado foi medida. Então, vocês têm dados de tamanho do indivíduo, você tem dados da temperatura do período que ele foi coletado e você tem dados de qual o hábitat, de onde ele foi coletado, se foi em platô ou se foi em baixio. Além disso, você tem informação da localidade de onde ele veio. Então, como você tem vários indivíduos coletados em diferentes pontos, diferentes localidades, você já pode imaginar que pode haver alguma forma de autocorrelação nesses dados, correto? Por quê? Acorda, gente. Toma um Responde aí, a gole gente do seu acabou de ver. café. Porque Fala eles Toma um estão gole agora, do mais seu gente. leite. próximos, né? Então eles vão. Você vai no lugar e coleta um monte de indivíduos, né, do mesmo lugar. Você tem uma boa chance de ter alguma autocorrelação espacial, concorda? Além disso, como são indivíduos vindo do mesmo lugar, também tem uma boa chance de que haja uma autocorrelação genética, concorda? Talvez indivíduos coletados no mesmo lugar são mais aparentados do que indivíduos de locais diferentes, correto? Então a gente tem pelo menos dois motivos para esperar autocorrelação entre indivíduos no mesmo lugar. Então talvez o local faz sentido descontar o efeito disso na minha análise, correto? Então o local passa a ser o seu fator aleatório. Tranquilo? Todo mundo entendeu a ideia? Então agora vocês vão usar esses dados para responder essa questão. Tem relação entre o tamanho do bicho e a temperatura do período onde ele foi coletado? Segundo, essa relação muda dependendo de qual é o hábitat. Leve em conta que os indivíduos estão agrupados por transecto. Aí você vai inserir essa informação no seu modelo. Segundo, com base nos resultados, a autocorrelação entre indivíduos do mesmo transecto é alta ou é baixa? Terceiro, faz a análise de novo, ignorando totalmente os transectos e a autocorrelação. Olha os resultados. Faz diferença? Então, vocês vão receber o script e a tabela de dados agora lá pelo grupo, tá? E a gente vai dividir a turma. Aí, 15 minutos para você olhar o resultado e a gente volta para conversar. Ô Pedro, Diga. tem como mandar no chat aqui que eu tô sem celular e eu não consigo Sim. acessar o WhatsApp. Sim, posso mandar aqui. Beleza. Valeu.
Tá aí no chat, tá? Função nova do R faz isso. Comparação entre modelos. Então, ele pega um, compara com o outro, aí pega a verossimilhança de um modelo, pega a verossimilhança de outro modelo, divide um pelo outro, aí ele testa a significância da razão de verossimilhanças entre os modelos. O modelo que tiver uma verossimilhança muito maior que o outro é um modelo com mais evidência, né? Então, ele faz um teste de hipótese baseado nisso. Aí ele não vai usar as aleatorizações, tá? Você já sabe que ele vai usar uma distribuição, uma forma imprevisível para chegar nos P's, que no caso é a distribuição Q quadrado. Mas a lógica é a mesma dos testes de permutação que a gente fez. Então, ele vai te dar um Pzinho lá. Esse P é o teste global, tá? O teste global é uma comparação do seu modelo com um modelo sem preditor nenhum, que não explica nada. Tá? Só que o summary do LM te mostra isso direto, e os outros não. Então, se você precisar, pode usar esse comando aí. Mais perguntas? É possível usar o critério de Akaike no GLMMM? Sim, Sim. sim. Toda vez que você tem um modelo e tem uma verossimilhança, lembra que para calcular o IC, você precisa da verossimilhança do modelo, né? Lembra que no summary ele te fala lá no começo a verossimilhança do modelo? Ele mostra um negócio chamado log leak. Olha aí o teu resultado. Log leak, que é o log likelihood, né? É o log da verossimilhança. Então, se você pegar aquela função IC e aplicar nesse modelo, ele vai pegar esse número aí, vai extrair ele e vai calcular o IC usando ele. Então, qualquer modelo que é estimado por máxima verossimilhança, você pode utilizar o IC, tá? Então, é exatamente a mesma coisa que a gente já viu antes. Ou qualquer outro critério de informação, na verdade, tá? 10 minutos. Pega um café aí, pega um lanchinho e volta aí pra gente olhar os resultados de perto e ver o que aconteceu. Então, voltamos. Terminou, Carol? Terminou. Sucesso? Sucesso, sucesso. Tô até com a garganta meio seca agora. Apresentei 3 trabalhos seguidos, mas deu Ó, tudo certo. difícil, hein? A aula e apresentação ao mesmo tempo. Coragem. Foi puxado, mas deu tudo certo. Beleza? Então vamos ver agora a atividade que a gente fez. Eu tô vendo que o Paulinho tá aqui também, né? Oi, Paulinho, tudo bem? Beleza? Tudo bem, Pedro. Então Obrigado. vamos olhar nosso script para ver o que aconteceu, né? Então lembra nossas questões. Primeiro a gente queria investigar essas relações aí, se tem alguma evidência de efeito da temperatura sobre o tamanho e se essa relação pode diferir entre os hábitats, né? E com base no resultado, com base no delineamento, melhor dizendo, você viu que tem vários indivíduos, mas eles estão agregados por transecto. Tem vários indivíduos coletados no mesmo transecto para vários transectos. Então, isso já dá essa ideia para a gente que talvez pode ter alguma outra correlação entre indivíduos correlatados no mesmo transecto, né? Aí vocês fizeram o modelo, incluindo essa informação para ver o que acontece. Então, primeiro a gente faz esse gráfico aqui, né? Para dar uma ideia geral da relação principal que a gente estava procurando. Então, olha esse gráfico aí, alguém interpreta isso aí pra gente. Voluntário, voluntário. Vocês viram que essa temperatura é a temperatura máxima 2 meses antes, tá? No intervalo de 2 meses entre a coleta do indivíduo e até 2 meses antes. Por quê? Porque esse é um tempo compatível com o tempo de desenvolvimento dos ácaros, tá? É o tempo que a gente imagina que levaria para ele experimentar essa temperatura durante o período que ele está crescendo. Por isso que é um intervalo de 2 meses. Alguém interpreta aí pra gente. Nas temperaturas mais baixas, eu tenho indivíduos com massa corporal mais baixa também, só que tem maior variação de massa corporal. Quando vai chegando ali no 36, a variação diminui um pouco.
Uhum. E ali no 37 já. Ai, difícil, eu achei difícil de. Mas é exatamente isso. Primeira coisa, lembra que toda relação é uma tendência, correto? Então, a primeira coisa que você procura é uma tendência. Percebe uma tendência? Percebe uma tendência? Olha, em geral, parece que quando está mais quente, os bichos ficam menores, correto? Porém, a dispersão dos pontos varia ao longo da tendência também, né? Lembra como chama isso? Heterocedasticidade. Então, é exatamente isso que você está vendo aí, né? Esse é um caso extremo de heterocedasticidade, correto? A dispersão dos pontos muda muito ao longo da tendência. Então, é uma relação fortemente heterocedástica, como os estatísticos falam, né? Então, beleza. A gente aqui já dá uma ideia inicial para a gente. Aí, vamos fazer o modelo. Aí, ó, você foi lá e rodou o modelo. Tá, tá. Aí o summary mostra esse monte de coisa aí para você, tá? Então, percebe que você já entende o que significa quase tudo que tem aí, né? Primeira coisa, ele vai repetir para você a fórmula e a distribuição que você utilizou, tá? Para fazer o modelo. Aí ele mostra para você o valor do AIC automaticamente, ele te mostra o valor de outro critério de informação, que é o BIC, tá? A interpretação é exatamente a mesma do AIC, todos eles têm a mesma interpretação geral, tá? Quanto menor, maior o suporte do modelo. Mas nota que ele está programado para te mostrar isso, mas lembra que critério de informação só faz sentido quando você está comparando um modelo com outro, tá? Então, esse número aí não quer dizer nada sozinho. Só faz sentido se você tiver outro modelo para comparar. Aí ele fala para você o log da verossimilhança, que você já sabe o que é, né? A desviância, DF resíduo, número de graus de liberdade, correto? É 110 no caso, né? Tem 116 observações. Aí nota que esse modelo aqui, ele está usando distribuição gama para os resíduos. Né? Por que distribuição gama? Faz sentido para vocês? Que é uma variável contínua. Uma variável contínua e Positiva. exatamente. Existe massa corporal negativa? Não, né? Então a gente já, olha, uma variável contínua que só pode assumir valores positivos. Então a gente já espera que uma distribuição gama pode representar bem isso aí, né? Só ela? Não necessariamente, mas nossa escolha inicial, talvez, a gente já pensa nisso. Aí, o que mais o resultado te mostra? Random facts. Aí já sabe o que é isso, né? São os efeitos aleatórios. Então, ele mostra assim para você, ó. Qual é o fator aleatório que você colocou no modelo que diz para ele como os indivíduos estão agrupados? É a identidade Transecto. transecto, né? Então, ele diz assim para você, ó. O transecto varia aleatoriamente, o intercepto varia entre transectos, com uma dada variância ou um dado desvio padrão. Lembra que usa a variância ou desvio padrão para medir o quanto o intercepto varia entre os grupos? Então, é exatamente isso que ele está te mostrando aqui. Ó. O fator aleatório é o transecto. Qual é a variância dele? 0,003. Qual é o desvio padrão dele? 0,06. Ah, mas como eu interpreto isso? Ah, lembra que se você só olha para o desvio padrão ou para a variância, geralmente não é muito intuitivo, não é muito fácil de interpretar, né? Então, por isso a gente usa aquele R quadrado adaptado para medir o efeito do fator aleatório. Lembra que a gente vai ver já já, vai aparecer aí. Aí aqui ele fala para você, ó, número de observações, 116. Então esse é o número de indivíduos que tem na tabela de dados, perceberam? Olhou o tamanho da tabela que vocês importaram aí? Ela tem 116 linhas, correto? Cada linha é um indivíduo. Número de grupos, 17. Por quê? Por que são 17 grupos? Porque são 17 transectos, correto? Tem 17 transectos diferentes aqui, tá?
Então, ele está só repetindo para você, tá vendo? Ele está só... Olha, você tem um fator aleatório que tem 17 grupos. Tá? Beleza. Próximo passo. Estimativa do parâmetro de dispersão para a família gama. Então, esse aqui é um dos parâmetros que precisa estimar. Lá, lembra que a distribuição gama tem dois parâmetros, forma e escala? Ele precisa estimar dois parâmetros. Então, ele está falando para você esse parâmetro de dispersão, que faz a conversão lá da forma como ele estima a relação entre as variáveis para aqueles dois parâmetros lá da distribuição gama que a gente viu na aula de GLM, tá? Então, na prática, isso aqui, na maioria das vezes, não significa nada para a gente no mundo real, tá? É simplesmente os parâmetros que ele precisa para descrever a variação em torno da tendência. Tá? Então, não fica perdendo seu tempo tentando interpretar esses parâmetros aqui. Foca na relação e no tamanho da dispersão em torno da tendência. Tá? Aí aqui ele fala assim, ó, modelo condicional. O que que é isso? Isso aqui são as estimativas dos coeficientes que descrevem a tendência que você está analisando. Então, normalmente, esse aqui é o mais importante para a gente, né? Aí você já sabe, né? Intercepto, aí esse aqui é a inclinação da temperatura, aí esse aqui é o efeito do hábitat. Aí lembra que hábitat é uma variável binária, correto? Então, como é que o computador está entendendo? 0 e 1, certo? Quem é o 0? Baixio, por quê? Ordem alfabética. Quem é o 1? Platô. Então, lembra que quando ele te diz assim, ó, hábitat platô, ele está indicando o sentido do efeito que ele está medindo. O efeito no sentido do baixio para o platô. Como muda do baixio para o platô? Tá? E aqui, o que é isso? Relação. É o termo que mede a interação entre os preditores, né? Tranquilo? Então, ele vai te mostrar a estimativa do coeficiente, o erro padrão, que você já sabe que é uma medida de precisão da estimativa, mas que geralmente também não é tão intuitivo, então a gente não costuma interpretar muito. O valor da estatística Z, que é aquele numerinho lá, a estatística que serve para aproximar o valor do P, né? E aqui é o valor do P, ó, a última coluna, tá? Então, ele vai mostrar os P's para cada coeficiente. Lembra que, em geral, não temos perguntas sobre o intercepto, né? Então, ele te mostra um teste do intercepto, mas não quer dizer nada para mim. Então, o que interessa mais para a gente aqui, eu quero saber se tem interação entre os preditores. Então, qual é o P que você vai olhar aí? Isso aqui, né? Concorda? Então, tem evidência para interação entre temperatura e hábitat? Parece que sim, concorda? Então, a incerteza é relativamente baixa, né? Então parece que temos uma interação. Mas, olhando só para os números, como que é essa interação? Não sei, é difícil de visualizar isso, né? Então, por isso, você vai fazer o quê? Você vai fazer o gráfico e aí você vai desenhar as tendências estimadas pelo GLMM, que é esse próximo comando aqui. Então, agora, percebe que os pontinhos estão separados, com base no hábitat, correto? Pontinhos pretos significa o quê? Indivíduos coletados nos baixios. Pontinhos cinzas significa o quê? Indivíduos coletados nos platôs. Então, agora alguém explica para a gente. Que relação está ocorrendo aí? Qual é a interação? Como é a interação entre a temperatura e o hábitat? A temperatura só influencia negativamente a massa corporal no baixio. É basicamente No isso, platô né? não tem relação. Parece que o efeito da temperatura é mais claro nos baixios, correto? Nos platôs não faz muita diferença. Todo mundo consegue enxergar isso? Certifique-se de que você consegue enxergar isso no gráfico. Faz sentido? Tá vendo que a linha preta tem uma inclinação bem mais acentuada que a linha cinza, né? Cinza é quase paralelo, né? Então está dizendo pra gente, olha, um platô meio que tanto faz, tá? Parece que o efeito é mais forte nos baixios. R quadrado, variação explicada. Aí você viu que tem um comando específico que a gente pode usar aqui desse pacote MUMIN, tá? Para calcular a variação explicada pelo GLMM. Que é essa função aqui, ó. R squared GLMM. O nome é bem intuitivo, né? R quadrado GLMM. Então, ele te mostra dois números. Ele cospe duas coisas aqui, ó.
R2M, R2C. Qual é a diferença entre os dois? Aí a sua cola está aqui do lado, certo? Então, lembra que agora, quando você tem um modelo que tem efeitos fixos e efeitos aleatórios, a variação explicada tem duas fontes, correto? Parte é explicada pelos seus preditores, que é o que você realmente quer investigar, mas parte pode ser explicada pelos fatores aleatórios. Quando? Quando a autocorrelação é grande, né? Então, o R² M é o que os estatísticos costumam chamar de R² marginal. É um nome meio estranho, né? Marginal, mas o que isso significa? É a variação explicada só pelos preditores. É o equivalente ao R² convencional que a gente aprendeu lá no modelo linear clássico, tá? E esse R2C é o R² condicional. O que é isso? É a variação explicada pelos preditores, ou fatores fixos, mais os fatores aleatórios. Então, a interação entre a temperatura e o hábitat explica quanto aí dessa relação? 0,24? Aqui, né? Então, você pode falar assim, ó. Essa interação que você está vendo aqui entre temperatura e hábitat explica 24% da variação na massa corporal dos ácaros. Então, explica alguma coisa, mas parece que é relativamente pouco, né? Faz sentido isso? Olha o gráfico. Faz sentido? Sim. Por que faz sentido? Os dados são muito dispersos, né, da tendência. Olha o tamanho da dispersão Varia desse na ponto mesma aqui, né? temperatura. É, tá vendo? Para a mesma temperatura, você pode ter um bicho de mais que 25 miligramas, microgramas, na verdade, né? E outro aqui com 5. Então, a dispersão é bem grande, né? Por quê? Talvez porque tem outras coisas afetando o tamanho dos ácaros, correto? Que nós não medimos. A temperatura é uma delas, pode ter outras. Tá? E o R² condicional? 0,26. Alguém interpreta esse número aí pra gente? Quando você adiciona a questão do transepto, né? Exato. Aí muda de 0,24 para 0,26. O que isso significa? O transecto não influencia muito o delineamento. O transecto em Tem. nada é a mesma coisa, correto? Todo mundo percebe? Então, se você pensar na variação explicada só pelo fator aleatório, é o R² condicional menos o R² marginal, correto? Vamos fazer aqui para ver quanto dá. Alguém faz essa conta super complexa para mim. 0,266 menos 0,243. Tadã! Então, seu fator aleatório explica quanto? Menos de 1%. 2%, né? 2%, na verdade. 2%, ou seja, nada. Correto? O que isso significa em termos de autocorrelação ou pseudo-replicação? A autocorrelação entre indivíduos do mesmo transecto é Baixa. baixíssima, praticamente não existe. Você instalou bem o experimento. Demos sorte, né? Então, então isso quer dizer que eu poderia ignorar totalmente o fator aleatório? Não sei, vamos ver. Aí você foi lá, né? E rodou o modelo de novo, sem o fator aleatório, correto? Então, Pedro, diga. mas esse negócio, né, de autocorrelação alta ou baixa é arbitrário? É tipo assim, é baixo para mim, tudo bem, 2% é extremamente baixo, mas eu tô pensando, sei lá, Você quer uma da... forma de testar se o fator aleatório é Se eu posso significativo, dizer, correto? se eu posso dizer se é baixo, se é alto, como é que... Sim, você pode usar a função ANOVA para comparar eles entre si, que nem eu falei antes, né? Você pode comparar o modelo nulo com o seu modelo. E você também pode comparar o modelo com fator aleatório com o modelo sem fator aleatório. Outra forma de comparar, A e C. Né? Então, a IC também é Sim. útil para isso, que é uma aplicação que eu não tinha falado antes, né?
Mas Ah, tá, eu não, uma das grandes não. utilidades do AIC, na prática, assim, que eu tenho visto, é para você determinar se faz sentido incluir um fator aleatório ou não. Ah, sim, eu olho com o fator aleatório, o AIC, e olho sempre, porque, sei lá, o R quadrado Exatamente. deu, sei Exatamente. lá, 0,24, o outro deu 0,50. Aham. Então, eu olho o AIC, ou É, comparo, ou sim, faço uma nova. exatamente. Em geral, eles vão dizer a mesma coisa, né? Porque lembra que eles são relacionados, então Seria a pode mesma usar. coisa se eu quisesse acrescentar outras variáveis, né? Exato. Exatamente. Eu olho o valor de A e C. É exatamente a mesma lógica, percebe? A gente está adicionando mais uma variável ao modelo, correto? A diferença é que Sim. você não está adicionando ela como preditor, você está adicionando ela com essa representação de fator aleatório, que é o quê? É você está dizendo para o modelo, isso aqui varia, por quê? Não sei, não interessa, eu não quero saber. Só importa que varia entre grupos, então por isso eu preciso controlar esse efeito. Entendeu? Ah, tá. Não, mas eu digo inserir variáveis ambientais como preditoras. É, mas a lógica é a mesma. É a Você vai lógica é estar a mesma. adicionando mais um parâmetro que vai precisar estimar, né? Então, é a mesma coisa do que você Sim. inserir mais um preditor. Ah, sim. Tá? Então eu sempre comparo o A e C. Ah, legal. Pode usar o IC, é uma opção, tá? Então, nesse caso aqui, ó, parece que é bem fraquinho, né? Então, eu vou rodar aqui, lembra esses números, tá? Anota os valores dos coeficientes, ó. Com o fator aleatório, intercepto, 13,61. Vou anotar aqui. 13,61. Coeficiente da temperatura, menos 0,32. Coeficiente do ápice, menos 8,44. Coeficiente da interação entre temperatura e ápice, 0,23. Agora eu vou rodar de novo o modelo sem fator aleatório. Quando você tirou o fator aleatório, o que aconteceu? Você ainda tem o GLMM? Não, Não, né? Agora você tem o quê? GLM. Agora é só um GLM, percebe? Você cortou fora o fator aleatório, então virou só um GLM. Roda de novo. Vamos botar aqui, ó, lado a lado para você comparar. Aqui, ó, com fator aleatório. E do lado esquerdo é 100, tá? Deixa eu botar aqui lado a lado. Olha aí. Tá vendo como faz muita diferença? Tá vendo como a sua conclusão mudou drasticamente? Não, porque dá no mesmo, tá? Então esse é um exemplo. Esse é um exemplo que... Lembra que eu falei para vocês? Menos é mais? Eu não preciso de fator aleatório aqui. Que diferença faz? Faz o gráfico de novo. É a mesma coisa, né? Vocês já fizeram, dá no mesmo. Fala, Diego. A gente rodou sem interação também, Isso. como preditor. Aí é um lembrete importante, né? Então, por que a gente testou a interação aqui? Porque eu mandei, certo? Mas aí os biólogos têm hipóteses sobre por que deveria ter uma interação. Então, fazia sentido testar se o efeito da temperatura difere entre ápices. Mas vamos supor que você não tivesse uma hipótese sobre isso. Ah, então não vou testar a interação, né? Eu quero saber se a temperatura tem um efeito independente do ápita e o ápita tem um efeito sobre o tamanho dos ácaros independente da temperatura quando ele foi coletado. Então, roda o modelo. Olha o resultado. Alguém interpreta para a gente aí? Voluntária, voluntário. Interpreta aí esse resultado para a gente.
Pedro, é tipo aquele exemplo que você deu, né? Quando você explicou sobre interações, né? Tipo assim, tem a influência da temperatura, mas a influência do hábitat só aparece quando está relacionado com a temperatura, não? É, né? Alguma Todo coisa mundo percebe? assim? É isso. Né? Alguma coisa, é exatamente isso, percebe? Temperatura tem efeito, sim ou não? Sim, correto? Hábitat tem efeito? Depende. Depende de quê? Tem efeito independente? Não. Tem efeito como? Em interação com a temperatura. Então, lembra, para você detectar uma interação, você precisa procurar pela interação. Então, por isso, é bom ter uma hipótese, correto? Porque se você não estiver procurando, ela pode estar na sua cara e você não vai ver. Mas, ao mesmo tempo, se você não tiver uma hipótese, então você pode achar uma interação, mas você não vai saber o que ela significa, né? Então, percebe na prática, é importante para você ter uma ideia clara do que você está procurando. Percebe como o fator humano é importante? Você, cientista, pensando sobre o seu problema, sua pergunta, sua hipótese, tá? O computador, ele roda os comandos, mas quem está pensando é você. Tá? E por último, e se eu ignorasse totalmente essa história aqui, ó, de GLM, GLM, distribuição gama? Se eu fizer isso aqui, ó. Faz uma regressão. Aí você tem uma regressão múltipla com dois preditores, um é quantitativo e outro é categórico. Aí lembra como as pessoas costumam chamar isso, né? A Ana queria mais exemplos, né? De Ankova, é isso aí, tá? Análise de covariância. Então faz uma regressão simples, ó, LM, regressão múltipla clássica aí, assumindo resíduos com distribuição normal. Olha o resultado. Alguém interpreta esse resultado aí pra gente. Tem interação? Tem? Parece que sim, né? Olha a variação explicada. 20% mais ou menos. Aí o R quadrado ajustado para o número de preditores, que agora vocês já sabem, né? 18, 18,5. É quase a mesma coisa, não faz muita diferença. Olha a distribuição dos resíduos do modelo. Cadê o gráfico? Sumiu? Tá aqui. Olha a distribuição dos resíduos. Parece familiar? Lembra alguma coisa isso para você? O que isso parece? Distribuição normal. Um sino, né? É a distribuição normal. Então vamos comparar. Vamos comparar o seu super GLMM mega super poderoso com um fator aleatório, distribuição gama, aí diabo 4, tá? Vou botar aqui trans. Aí faz o gráfico, né? Tá aí, ó. E o nosso mero Hellis mortal, né? LM, sem fator aleatório, distribuição normal. Bota só o log aí, né? Porque é uma curva. Aí vamos fazer o gráfico. Aí do lado esquerdo você tem a sua mera Ankova, boa e velha Ankova. Cadê? Sumiu o gráfico. Deixa eu fazer de novo. Faz o GLMM. Lado direito. Tá faltando uma curva nesse gráfico, né? Ou só eu que não tô vendo a curva? Tá faltando a curva Ué? do platô. Ô, Ah, Pedro, não tem... é porque eu comi aqui, né? Interação, né? Isso, valeu. Cortei a interação, é por isso que ela desapareceu. Ah, tá aí. Então esse é o GLMM. Agora faz aquele pobre coitado do LM, né? Que ninguém dá nada por ele. Distribuição normal, aquela coisa velha do século XIX. Caceta, ele rodou o histograma por cima de novo. Tô brigando com o gráfico agora.
Espera aí que agora vai, agora vai. Ô, Pedro, você colocou log só na massa ou em tudo? Eu não Só na consegui massa. ver ali. Aqui, ó. Só na massa. Por quê? Porque a gente já tem expectativa que é uma curva, né? Eu já tinha visto que é uma curva no outro gráfico, parece uma curva. Então faz sentido, né? Sim, Usar o log, porque a gente sabe sim. que descreve a curva exponencial. Então, ó, do lado esquerdo, GLMM. Do lado direito, sua boa e velha Ancova. Compara os dois. Igualzinho. Tá vendo como é diferente, né? Tá vendo como a sua conclusão mudou drasticamente? Não, porque tanto faz. Porque mesmo quando a variável dependente não tem distribuição normal, o teorema do limite central, lembra? Faz com que quando a sua amostra é relativamente grande, lembra quantos pontinhos tem nesse gráfico? 116, né? Aí a distribuição dos resíduos naturalmente tende à normalidade. Então, se você fizer um GLMM com fator aleatório, distribuição gama, função de ligação log, é a mesma coisa que fazer uma cova. Então, qual você vai escolher? O que o seu orientador mandar, tá? Ancova. Mais O que o difícil. orientador mandar. O Vai mais ficar mais legal. difícil, para você demonstrar que você é esperto, né? Eu entendo GLMM, olha só como eu sei. Ah, vocês, meros mortais, não entendem, eu sei. Correto? O que o revisor pedir. O que o revisor pedir, exatamente. No fim das contas, é o que o revisor pedir, tá? Aí ele vai falar para você, essa sua cova não vale nada, faz um GLMM. Ok. Perguntas? Ô, Pedro, eu tenho uma. Diga. Voltando naquele assunto do R quadrado lá. Então, eu olharia o A e C. Se eu vejo que o modelo é sem o fator aleatório tem um A e C menor do que o com modelo com fator aleatório. Uhum, Então, muito menor. Quer dizer que tem uhum. autocorrelação. Mas se eles são mais ou menos Isso, semelhantes, quer dizer isso. que não tem autocorrelação? É Exatamente. isso? Exatamente. Se empatar, aí lembra a regra, fica com mais simples, né? Sim, Porque fica com mais simples. você vai estar adicionando um parâmetro a mais que não faz diferença, que não explica nada. Então, não tem É, porquê. Entendeu? Aí a ah, gente vai tá. dizer que esse não é um modelo parcimonioso, é um modelo excessivamente complexo. Então não precisa, corta fora. Sim. Ah, entendi essa aqui. Tá. Então agora tá, entendi. Mais perguntas? Então agora você é um expert em modelos lineares e ninguém nunca mais vai te enganar, correto? Né? A gente só pode tirar dúvidas enquanto está fazendo a disciplina. Depois não pode mais. Não, mas nós somos coleguinhas, correto? Eu considero todos vocês cientistas, certo? Você é aluno de pós? Então você é um cientista. Então vocês são meus colegas. Tá? Então nós somos uma grande comunidade de cientistas. A gente está aqui na disciplina agora, nessa condição, porque o sistema de pós-graduação se montou dessa forma. Mas terminou a disciplina, eu vou continuar lembrando de vocês, tá? Então, a gente pode continuar conversando depois, tá? Ninguém vai morrer, eu espero. Tão cedo, tá? Eu espero não morrer assim que a disciplina acabar. Então a gente está aí, certo? Eu vou te mandar várias mensagens, Pedro. Ah, Pode não, esperar. aí não vai. Mas percebe, pessoal, que percebe como é muito mais simples do que parecia há 2 semanas atrás? Não é mais simples? Me diz agora se você não está achando mais simples do que parecia. É muito mais simples. Mas quando é que fica simples? Quando você entende o conceito, quando você entende a ideia, né? Que aí você vai montando a ideia, aí é muito simples. O problema é quando você quer ir direto lá para aquela coisa muito complexa, muito complicada, porque tem um monte de jargão, né? Você viu um monte de nomes diferentes que os estatísticos adoram dar para a mesma coisa? Essa é uma das coisas que mais confunde, era uma das coisas que mais me confundia quando eu estava aprendendo isso. Que é um monte de nome diferente para a mesma coisa. Então, até você entender que é a mesma coisa, dá um certo trabalho.
Mas agora vocês já têm um mapa, vocês têm o norte, tá? Então você sabe para onde ir. Tranquilo? Mais perguntas sobre a atividade que a gente acabou de fazer? Eu tenho. Diga. Aí, Pedro, no caso, eu quero saber, eu tenho, né, uma comunidade e eu quero saber se eu colocando outra variável vai explicar mais ou menos, mas mais assim, não é tipo um pinguinho, né? Uhum. Mas um tanto que seja importante. Além do esperado ao acaso. É. Que eu acho eu acho que biologicamente ela pode ajudar a explicar a estrutura. Então, e aí dá significativo. Aí eu olho só no caso, o valor de P, ou eu olho o A e C e o R quadrado, o coeficiente de determinação também, tipo o marginal e o condicional, para Olha, ver os modelos. lembra que o P e o A e C são métodos de inferência, certo? Então, eles servem para você tomar uma decisão. Tenho evidência ou não tenho evidência? O R quadrado é uma medida de magnitude. Então, tem evidência para autocorrelação? Sim ou não? Isso é uma coisa. Outra coisa é qual é o tamanho da autocorrelação. Tá? Então, tem evidência? Tem. Agora, ela pode ser muito alta ou ela pode ser não tão alta assim, tá? Se for muito forte, exatamente. Se for muito forte, você já sabe que o R quadrado condicional vai ser um valor alto, né? O ρ vai ser um valor alto. Quer dizer que o fator aleatório explica muito sozinho. Mas talvez ele não seja tão alto assim. Talvez ele explica 10, 20%, 30%, entendeu? Aí isso vai depender do seu do seu delineamento. Sim, mas quando eu coloco variáveis como preditoras, aí não sei, assim, deu significativo com duas variáveis, mas eu coloco mais uma variável preditora junto com o meu fator aleatório e também dá significativo, né? Com 3 variáveis. Sim. Nesse caso, é bom eu olhar não só o grau de incerteza, né? O valor de P, mas também olhar os coeficientes de determinação, né? Dos modelos. Sim. Sempre é bom. Sempre é bom você olhar os coeficientes de determinação, tá? Sempre é útil. Apenas lembra que ele não é uma medida de inferência. Porque você viu que vocês lembram o que acontece se você ficar enfiando o preditor aleatoriamente no seu modelo, né? Se ele não tem nada a ver com sua variável dependente, você fica enfiando lá, ele vai aumentando, vai aumentando. É por isso que ele não é uma boa medida para decidir se tem evidência ou não. Mas, dado que você tem uma medida de evidência, aí ele é útil para te auxiliar até essa ideia, se o efeito é mais forte, se o efeito é mais fraco. Tá, beleza. Beleza? Pedro, diga. Nesse mesmo sentido que a Sara estava perguntando, que a gente viu ontem que o P e o A e C estão correlacionados, né? Eu não lembro se tu comentou isso, eu me esqueci, mas existe uma relação entre o coeficiente de determinação e o valor de P, tipo, quanto menor o P, mais forte a relação. Quando você tem relações simples, sim, eles costumam estar correlacionados. Quanto menor o P, maior tende a ser o R quadrado. Mas se você tiver mais de um preditor, aí essa relação não é mais tão óbvia. Tá? Por isso que eu não falei isso. Entendi. Então, tipo, por exemplo... Depende do número de preditores e do grau de correlação entre eles. Okay. Mas se eles não estiverem correlacionados, se eu fizer uma regressão múltipla... Em geral, sim. Cada valor de P está relacionado com o coeficiente de determinação de cada variável, que pode ser visto por uma análise de caminhos. Exato. Quanto maior a variação explicada, menor provavelmente será o P. Porque lembra que isso significa o quê? A relação mais forte, né? Ou seja, a incerteza é menor. Então, em geral, sim. Mas, às vezes, não. Então, por isso, tem alguns modificadores aí que pode acontecer. Tá? Valeu. Mais perguntas? Mais perguntas? Professor. Diga. Eu sei que eu perguntei de manhã, mas eu queria saber se o senhor vai mandar a fórmula para calcular o número quando as pseudo-replicações têm números diferentes. O tamanho efetivo da amostra quando os grupos têm números diferentes de indivíduos? É isso que você está falando? Não existe uma fórmula simples para calcular isso quando o número não é igual. Por isso que eu só mostrei aqui. Dá para você estimar isso de outras formas, mas aí é mais complexo. Às vezes as plantas morrem. É mais complicado, tá?
Mas tem um programa específico para fazer isso? Sim, se você procurar, você encontra, tá? Formas de fazer isso. Mas aí é mais complicado, por isso que eu não falei. Mas se você quiser, Então, tem forma, existe mais. Tá? vou querer saber. Perguntas. Quem tem mais perguntas? Quem dá mais? Vamos dar intervalo? 10 minutos? Aí volta aí pra gente encerrar nossa conversa de hoje. Vocês viram a minha camisa? Dá pra ver aí? As curvas. Nossa, que legal! Que bonitinho. Reta, curva. Acho que vocês devem gostar mais desse aqui, ó. Esse aqui é o que eu acho mais legal. Tá vendo aí? Que é a curvazinha. Agora tá ligado, né? Então, Muito bem. Essa é a dança dos modelos lineares. Pessoal, falta uma atividade só para a gente completar a nossa missão programada, tá? São 4 horas em Manaus, 5 horas sul-sudeste. Eu acho que vocês viram bastante coisa por hoje, correto? Então, eu recomendo que nós paremos agora, descansemos. Vamos refletir sobre o que nós vimos hoje. E aí, amanhã de manhã, a gente faz a última atividade, que não é nada essencialmente novo, mas uma prática, mais algumas minúcias, mais alguns detalhes, de LMM, para você ter uma ideia mais aprofundada do que você é capaz de fazer usando um modelo linear, tá? Mas as ideias, conceitos são exatamente os mesmos que a gente já viu até aqui. Então, eu sugiro que a gente faça isso amanhã de manhã, no começo da aula, na primeira metade, e na segunda metade a gente começa a conversar sobre os projetos de vocês e terminamos pela tarde. Pode ser? Às vezes é bom não comer muito rápido, né? Porque se você come demais muito rápido, aí você... né? Aí pode não ser muito legal. A gente tem tempo, tá? Estamos no nosso cronograma. Então, descanse. Mas depois dá uma olhada na aula de novo para você lembrar o que a gente falou. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta sobre o que a gente conversou hoje? Pedro, as Diga. aulas elas ficam disponíveis durante quanto tempo pela plataforma? Durante quanto tempo o YouTube existe? Ah, tá. É porque Todas tu as colocou no aulas são YouTube, né? Todas as aulas são públicas a partir da postagem, tá? Tá. Então, Não, é porque as outras aulas a gente estava colocando acho que no Drive do curso. numa E aí nuvem, elas né? ficam... Na e nuvem aí do curso. Na edição do fica ano um tempo passado, específico. isso, na edição do ano passado a gente fez assim, a gente jogou na nuvem, né? Aí o que aconteceu? Todas sumiram, não existem mais. Então agora vai tudo direto para o YouTube, tá? E aí fica lá para quem quiser olhar depois, vocês ou qualquer outra pessoa, se quiserem indicar para alguém, tranquilo, tudo público. Beleza? Já indiquei, já. Beleza? Então, pessoal, é isso. Estamos conversados por hoje, tá? Obrigado pela atenção, pela paciência. Cuidem-se. Bom descanso. Nos vemos amanhã às 8h30 em Manaus, 9h30 Sul e Sudeste. Beleza? Beleza. Valeu. Até amanhã. Beleza, obrigada. Valeu, tchau, gente. Valeu, até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã.